Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal GURPS na Veia, o seu canal de RPG de mesa. Pessoal, esse canal ele já tem mais de 100 vídeos e um dia desse eu me peguei pensando, em nenhum dos vídeos eu explico o que é o RPG. Para aquela pessoa que nunca jogou RPG, que já ouviu falar, mas nunca teve a experiência prática de jogar o RPG, claro, me referindo ao RPG de mesa, né? Então, poxa, tá faltando um vídeo desse aqui no canal. Então eu vou dar a minha definição de RPG geral aqui, sem copiar de nenhum livro, para você que nunca jogou RPG de mesa na vida, só para você ter uma noção do que é o RPG, beleza? Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Deixa eu puxar minha câmera para cá. Afinal, o que é o RPG? Repito, o RPG de mesa, porque existe o RPG de computador, de videogame, né, joguinho e tal. Não é o nosso foco aqui, o nosso é o RPG de mesa. Vamos começar pela sigla, né? RPG é uma sigla, que significa Role Playing Game, mais ou menos isso aqui que vai aparecer aqui embaixo, ó. Role Playing Game. E se a gente for traduzir isso ao pé da letra, isto vai virar jogo de interpretação de papéis. Mas como assim? Interpretação de papéis? É um teatro? O que é isso? No RPG de mesa, você vai se reunir com seus amigos, por exemplo, presencialmente numa mesa, como vocês estão vendo nessa ilustração aí, ou até nos dias atuais, fica até mais fácil se reunir com seus amigos online, usando o Skype, usando o Discord ou o próprio WhatsApp. Vocês vão se reunir de alguma maneira para jogar RPG. Mas como é o RPG? Como é esse jogo de interpretação de papéis? Vocês todos juntos vão construir uma história. Ainda não está claro. Um desses amigos vai ser o chamado mestre do jogo, ou narrador, ou juiz. A gente normalmente chama de mestre do jogo. Vamos fazer de conta que o mestre é esse carinha aqui, ó. O mestre, ele vai começar a contar uma história, a descrever um cenário, a descrever alguns acontecimentos dentro daquele cenário. E os personagens principais da história, que estão ali naquele cenário, são os outros jogadores, esses outros 4 que estão aí na mesa. Cada um deles vai interpretar um personagem dentro da história que o mestre começou a descrever, a contar. Tá, mas e aí, vamos ficar contando história o tempo inteiro? O mestre vai ficar contando história e os outros vão ficar ouvindo a história? Não. O mestre começa a descrever o cenário, a história, a situação, os acontecimentos, e num determinado momento, o mestre vai perguntar para os jogadores o que os personagens deles farão naquela história. E a decisão dos jogadores, portanto, a ação dos personagens, vai modificar o rumo da história. É muito legal o negócio. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, bem clássico de RPG antigo, assim, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos supor que eles estão jogando uma história de aventura medieval clássica, daquelas que tem magia, que tem humanos convivendo com elfos e também tem orques, anões. Estão nesse cenário. E o objetivo do grupo de personagens é resgatar uma princesa que foi sequestrada por um grupo de orcs ou de goblins, sei lá. E aí o grupo parte na direção de uma masmorra, clássico dos RPGs, né? A masmorra, o chão molhado, só se escuta o som das gotas de água e um vento frio e gélido batendo no rosto. E o grupo começa a caminhar para dentro desse corredor cada vez mais escuro. Eles precisam acender as tochas para poder iluminar. E quando acendem as tochas, eles veem aranhas subindo pelos seus pés, lacraias passando pelos cantos do chão e continuam a caminhada. Mas chega um determinado momento que o corredor se bifurca. Ele vai para a esquerda
e ou ele vai para a direita. Não tem como seguir em frente. Ou é para a esquerda ou é para a direita. Do lado esquerdo você ouve ao longe alguns sons, algumas vozes bem baixas, mas bem graves, ao longe. E no corredor da direita você só escuta um som de água caindo, relativamente ao longe também. O mestre está contando isso para os jogadores. E agora o mestre vai fazer a pergunta. E então, o que vocês vão fazer? E aí os jogadores decidem o que os personagens deles fariam naquela situação. Os personagens têm características próprias. Para jogar o RPG, você cria uma ficha de personagem, a personalidade dele, características físicas dele, mentais dele, sociais, para tomar a decisão como se fosse o personagem e não como se fosse você mesmo. Então o grupo conversa entre si ali. Mestre, nós estamos conversando baixinho para ninguém ouvir e nós decidimos que vamos seguir o caminho da esquerda com as armas em punho. Essa pode ser uma decisão dos jogadores. Ou eles podem decidir que vão para a direita, para investigar de onde vem esse barulho de água, o que é que tem ali do lado direito. Eles podem fazer o que quiser, na verdade. Ô mestre, nós vamos decidir voltar para trás e fugir e desistir da missão. Beleza, mas aí acabou o jogo. Ou eles podem decidir se dividir. Olha, eu e o elfo vamos aqui pela esquerda furtivamente e o goblin aí, o arqueiro, vão pela direita para investigar a outra sala. Entenderam? E vai construindo a história. Eu dou um exemplo bem simplista de uma masmorra aqui, mas o RPG existe em qualquer cenário, qualquer época que a sua imaginação permitir. Qualquer uma. Especialmente se você estiver jogando um sistema genérico de RPG. Por exemplo, esse que eu vou mostrar aqui, ó, o GURPS. Com GURPS, você, que é o foco do canal, inclusive, você joga histórias em qualquer cenário que você imaginar, mesmo que esse cenário não exista. Que seja no futuro, que seja no passado, que seja em outra dimensão, que seja o seu próprio cenário, você joga o que você quiser com RPG. É muito divertido. É muito legal. Mas aí você vai me perguntar, não, eu não conheço RPG, mas eu já vi pessoas jogando e eu vi que elas usam dados. Dado de jogo de tabuleiro. Precisa disso no RPG? Normalmente, se a gente estiver falando dos RPGs tradicionais, que a maioria das pessoas joga, sim, a gente usa dados. Porque a história não pode ser só contada o tempo todo de acordo com o que o jogador quer e o mestre quer. Em algum momento é interessante criar uma tensão, uma surpresa, uma aleatoriedade usando dados, né? Quando o grupo de jogadores, de personagens, decide realizar uma ação, algumas vezes usar os dados para saber se aquilo deu certo ou não é muito mais legal. Então, por exemplo, vamos supor que aquele grupo, do exemplo que eu dei anterior aqui, o grupo decidiu seguir o caminho da esquerda. E aí o mestre vai descrevendo como que é o corredor e tal, e que eles chegam num salão grande, porém escuro, iluminado por 2 tochas apenas. E ali existe um grupinho de 3 orques fortes, empunhando machados grandes, conversando entre si. E existe uma outra saída do outro lado daquele aposento. Os orques estão um pouco mais para a direita e não viram vocês ainda. O grupo decide, os jogadores decidem que querem tentar passar pelo salão até a outra saída sem fazer barulho, silenciosamente. Será que eles vão conseguir? Não seria bem mais interessante saber isso jogando dados? O mestre vai falar, olha, é uma tarefa arriscada, mas vocês podem tentar. Então vocês vão tentar passar furtivamente. Faz um teste aí de furtividade. Os jogadores vão ver lá na ficha de personagens deles qual que é a habilidade que eles têm para ser furtivos. Vão julgar dados, vão comparar números com a ficha de personagens ali. Se forem bem sucedidos, o mestre vai descrever que eles conseguiram passar e etc. Se eles forem mal sucedidos, provavelmente estarão em maus lençóis. Basicamente é isso, tá, gente? De uma forma muito resumida, o RPG tradicional, da forma como ele é tradicionalmente jogado, é basicamente isso, tá? Existe RPG que dá para jogar sozinho, existe RPG que dá para jogar sem mestre,
existe um tanto de tipo de RPG. Existe RPG que não joga dado, mas usa carta de baralho. Então, são vários tipos de RPG, beleza? Só para vocês terem uma noção. Eu não sei se eu consegui ser claro, se o meu exemplo ilustrou bem. Deixe o seu comentário aí para eu saber. Todas as críticas serão bem-vindas aqui no canal, beleza, pessoal? E não se esqueça aí, ó. Se inscreve por gentileza, compartilha com seus amigos e vamos todo mundo jogar RPG. É muito legal. Um grande abraço, então.